Bom dia, dia 3 de março de 2022, um lindo dia de quinta-feira a todos, ótimo trabalho para todos vós, creiam que já fizeram suas meditações, já fizeram seus trabalhos de proteção e estão aqui para mais um dia de estudo, para mais um dia de aprendizado, para mais um dia de autoconsciência, para colocar luz na consciência sobre este livro maravilhoso que é Convite à Felicidade de Masaharu Taniguchi, líder e fundador da religião Seishono-ye. Então nós estamos aqui na página 106, continuando o subtítulo aqui, Os Semelhantes se Atraem. Então nós vamos falar de frequência, nós estamos falando, vamos entrar agora, e tudo que a gente vai falando, a gente traz uma associação com estudos de Joel Goldsmith, com mecânica quântica, com metafísica, para que a gente possa unificar, e está unificado todos os ensinamentos, só que a gente não percebe, a gente faz distinção, a gente faz comparações, e a comparação ela traz um sentido de separação, então nós precisamos eliminar essa questão da comparação, ok? Um fala uma coisa que está errado, outro fala uma coisa que está certo, não gente. Tudo está correto. Existem níveis de entendimento, níveis de conscientização em cada leitura que você faz. Existem 7 níveis de entendimento de um conteúdo programático. Por exemplo, se nós pegarmos este livro aqui e lermos 7 vezes, nós vamos ter um nível de entendimento. Cada leitura nós vamos começar a perceber coisas que não percebemos na outra leitura. E assim vai. Nós vamos adentrando esses níveis de entendimento. Muitos relatos sobre o livro Caminho Infinito, a gente está fazendo uma introdução aqui antes de entrar no estudo de frequência. Então muitas pessoas dizem o seguinte, eu peguei o Caminho Infinito, li a primeira vez, não entendi bolufas nenhuma. Quando a gente não entende bolufas nenhuma de um assunto, a gente está numa consciência primitiva. Então a gente vai ler de novo. E nesse ler de novo a gente começa a se despertar uma curiosidade pelo assunto. A gente termina a leitura do livro, dá um tempinho e volta a ler de novo. A gente vai começar a aprender, começar a perceber que dentro deste livro tem uma informação intrínseca. Isso desperta uma sincronicidade de frequência que já está dentro de nós. E nós estamos... O que está acontecendo aí metafisicamente? Nós estamos limpando nossas lentes. Então a cada leitura você vai limpando a lente, vai tirando a poeira. Vai tirando a poeira. Quando você chegar no nível superior, no nível do mestre, no nível mestrando de entendimento sobre o assunto, você começa a trazer abstrações sobre o assunto. E aí você começa a colocar luz na sua consciência no entendimento deste assunto. Então aí você já começa a purificar, a limpar, a lapidar a sua lente. Do seu entendimento através daquela leitura do livro. Então é assim. Então por isso que se pede paciência, calma e perficácia no estudo e todos os dias praticarem a autopercepção, que é um estado de meditação, ok? Então vamos continuar aqui. Os semelhantes se atraem. Você não está apenas cercado por Deus, mas a vida de Deus está alojada no seu íntimo. Deus é grandioso e por isso você sempre desenha grandiosos planos, tanto na vida prática como nos negócios. Nunca pensa em coisas mesquinhas. Seus pensamentos são sempre magnificentes e positivos. Sempre irradia uma atmosfera de sucesso e prosperidade. Por isso, conforme a lei, os semelhantes se atraem. Em sua volta, reúnem-se somente condições e coisas que impulsionam o êxito e trazem a prosperidade. E isso fará prosperar seus negócios, realizará seus desejos e encaminhará todos os seus projetos para o êxito. Bom, não precisa explicar isso aqui, mas eu vou fazer uma consideração neste tópico aqui, os semelhantes se atraem. Gente, não é mental, tá? É sentimento e pensamento. Por exemplo, o que você quer realizar na sua vida? Não é? A gente pergunta assim, o que você quer? As pessoas respondem, eu não quero permanecer pobre. Então, você está dando uma ordem para o universo que quer permanecer pobre. Este não que a gente coloca na frente, eu não quero isso, o universo não entende o não.
Como ele está dizendo aqui, ó, o universo só cresce. O universo só prospera. Então tudo aquilo que você pensa, aquilo que você ordena no universo, vai crescer. É uma informação que está sendo emanada de dentro de você. Então vai prosperar aquilo. Então você repete assim, eu não quero ficar pobre. Então você vai dizer para o universo que você adora ser pobre. Ele vai entender isso e vai prosperar isso na sua vida. As coisas não vão acontecer, não vai ter emprego, vai ter escassez, seu dinheiro só vai dar para pagar as suas contas e assim por diante. Você precisa mudar este pensamento. Você precisa agradecer pela sua vida próspera, pela sua vida em comunhão com Deus, unificação com Deus. Você já é próspero, você já tem tudo que você precisa. Porque aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, eu vejo pessoas pedindo coisas gratuitas, gente. Olha o estado do tamanho de consciência, porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que me veio à consciência, e veio uma luz na consciência de Jesus, uma informação de Jesus, quando ele alimentou 5.000 pessoas, a primeira vez. Ele perguntou para os discípulos, e isso é uma resistência que existe em todos nós, não tem problema nenhum nisso, mas a gente precisa conscientizar, isso faz parte dos nossos complexos de sombra, ok? Então a gente precisa conscientizar isso, colocar luz e aceitar isso dentro de nós, que existe essa limitação por esta separação de Deus. Uma água aqui. O que ele perguntou? Quantos pães e peixes nós temos? Aí o seu discípulo falou o seguinte, nós só temos 5 pães e peixes, então dei-os aqui. Ele pegou, entrou em estado de meditação, comunhão com o Pai e agradeceu. Peguem o vídeo e olhem. Eu vou sugerir para vocês que estão assistindo esse vídeo, aqui mesmo no YouTube tem. Coloquem lá na descrição dos vídeos, vídeos bíblicos, multiplicação de pães e peixes. Vê a cena detalhada ali, quando ele pega aquele balaio de pães e peixes e fecha os olhos e agradece. Ele se unificou com a substância dos pães e peixes e agradeceu. Agradeceu por ter em abundância aquilo que já está feito. Tudo que ele fez, ele viu que era bom. Então, as 5.000 pessoas que estavam ali, a multidão que estava ali, que gerou um certo pânico nos discípulos, quando a multidão veio de encontro a Jesus, e eles ainda falaram o seguinte, mestre, vamos liberá-los para que eles possam buscar os seus alimentos, que possam... Mestre, não, nós vamos alimentar eles. Então essa é a consciência. Mas agora é o seguinte, para que nós possamos atingir esse estado de consciência, é preciso estudo, trabalho e foco. Estudo, trabalho e foco. Todos os dias, 24 horas por dia. Pensar e conscientizar nas coisas que estão acontecendo dia após dia, porque isso está embutido aí, essa conscientização que são os nossos aprendizados. E perceber que você já está manifestando a prosperidade que você quer. Então, a questão da espiritualidade, gente, Jesus alimentou de graça 5.000 pessoas. Pois bem, passou um dia, eles foram procurar Jesus novamente. Se vocês olharem a cara das pessoas, Jesus percebia isso, que as pessoas estavam inconscientes, que elas estavam recebendo um ensinamento. E ele falou o seguinte, eu já alimentei-os. O que vocês procuram? Eu já alimentei vocês. Deixei um aprendizado, deixei um ensinamento para vocês de como fazer, de como ter as coisas em abundância. Porém, nós, no estado humano de percepção e de separação, nós continuamos a criar a falta, a carência, a limitação, a vida difícil, sem nos desprender desta crença que está enraizada em nosso inconsciente. A história do Jardim do Éden, gente. Mas se vocês pegarem o Novo Testamento, ele veio para realmente desconstruir tudo isso, pela lei do amor. Porém, a gente ainda insiste em ter uma
como se diz assim, uma barganha. Um estudo gratuito eu não quero pagar porque vai fazer falta ali, eu não quero comprar um livro porque vai me fazer falta aqui. Então você está manifestando, o que você está manifestando na sua vida? Falta, carência, limitação. Você está projetando isso para fora. Então pensem nisso, meus irmãos. Aqui no nosso canal nós temos uma playlist que fala especificamente sobre isso, que é o suprimento invisível. Assistam esta playlist, resolvam suas condições de carência, de falta, de limitação, trabalhem isso na consciência de vocês. Não é magia, é estudo e prática todos os dias. Primeiro aceitação, depois trabalho. Porque se não fizer isso, não vai sair do looping mental da falta, da carência e da limitação, porque está enraizado na consciência. Como que vai mudar a vida da pessoa se a pessoa persiste em pensar na falta, na carência e na limitação? E na crença do não merecimento. De que eu não mereço, eu estou separado de Deus, Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo, como é que eu vou merecer as coisas boas? Então é isso que a gente precisa pensar e conscientizar. A situação negativa na vida de uma pessoa traz a luz do conhecimento naquela mesma situação. Eu demorei 4 anos para entender isso, meus irmãos. Eu demorei 4 anos, mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti, porque o meu propósito de vida era este. Eu nunca desisti, mesmo passando por dificuldades, passando por sofrimentos e manifestando mais coisas negativas na minha vida. E só através de um sofrimento árduo eu entendi que aquilo que estava dentro de mim estava saindo para fora. E essa é a luz da consciência. Quando a gente percebe isto, a gente começa a conscientizar, a gente começa a mudar, a gente começa a perceber que dentro de nós tem uma força infinita. Então, casos de depressão, casos de... Então, são todas as coisas oriundas, porque depressão é uma somatização. Somatização do quê? De antimatéria. O que é antimatéria? São pensamentos negativos. É a soma dos pensamentos negativos, somatiza, vira antimatéria, que gera uma doença chamada depressão, que é a ausência de endorfinas, dopaminas, sistema dopaminérgico totalmente disfuncional. Porque a mente está girando só negativamente, está numa entropia total. Então precisamos colocar ordem nesta mente. E como que a gente vai começar a colocar ordem nesta mente? Primeiro com o auto-relaxamento do corpo. Praticar atividades físicas, yoga. Aqui já estou dando o passo para vocês saírem do complexo de meditação. Lerem a Bíblia, estudarem sobre o assunto. Conscientizarem isso que vocês estão projetando. Por que o quarto escuro, se tudo é luz? Vamos continuar aqui. Ó, o Filho de Deus encerra em si a capacidade infinita. Por ser o nosso gisso, o aspecto real, o gisso na religião Seishonoe significa espírito. Espírito é o aspecto real, o Filho de Deus. Não nos devemos satisfazer com a nossa atual pessoa fenomenal. Ou seja, o que é a pessoa fenomenal? A persona. A persona, o ego. O Espírito, o Gisso ou Filho de Deus, está em nosso íntimo e é como a pedra bruta do diamante que possui em si a capacidade de brilhar com esplendor quanto polida. Isso aqui é a pedra filosofal da alquimia. A pedra filosofal, quando a gente encontra dentro de nós, a gente começa a polir este ego, começa a evoluir o pensamento, tá? A gente começa a transcender o ego humano. Então a gente começa a purificar este ego. Este ego ele vai ser purificado, ele vai ser moído, ele vai para a moagem. Isso é o processo alquímico. Se não for polida, não aparece o brilho. Vocês viram? A pedra filosofal já faz parte de nós, só que essa pedra está totalmente suja, totalmente. A gente precisa primeiro tirar a casca dessa pedra, que são as crenças, de novo, tirar a casca e começar a polir, a transcender. E a gente vai se unificando.
Isso é sentimento e emoção, viu? Porque não existe só na parte teórica e na parte mental. É sentimental. Se sentir unificado com tudo e com todos. E aí é o processo mais doloroso que tem, porque esses sentimentos e pensamentos estão enraizados numa consciência e dentro de um conceito materialista da vida. Não devemos pensar, portanto, que somos filhos de Deus. Não devemos pensar, portanto, que somos filhos de Deus. E já somos perfeitos, com o nosso aspecto fenomenal, com o aspecto do ego da persona. Presente, impolido e sem treinamento espiritual suficiente. Então, assim, sem a prática do autoconhecimento, sem adentrar realmente na questão do caminho de desenvolvimento espiritual, não existe a gente dizer que a gente é filho de Deus, como vocês estão vendo aí nas igrejas, nas religiões, gente. Porque todo mundo vai para a igreja, todo mundo vai lá, ajoelha, toma hóstia, e as coisas estão acontecendo dia após dia no mundo, e nada muda, nada muda e nada muda. Vocês vejam com o trabalho do professor Helicoto com a ressonância harmônica, que é uma ferramenta espetacular de transferência de informação, que está sendo transmitida a informação, as pessoas estão resistentes à informação real. E aí continuam com dúvida, ferramenta e ferramenta, ferramenta. E a consciência? Então, estão usando a ferramenta da ressonância harmônica e estão procurando outras ferramentas. Isso não tem nada de errado, mas é consciência, gente. Tudo é consciência. Eu já fiz isso, mas quando eu me toquei disto, eu larguei todas as ferramentas. Tudo é consciência. Não existe ferramenta que vai impulsionar você a ficar autoconsciente. Você precisa ficar autoconsciente por si só, porque o sistema ele é autorregulador por si só. Não existe muro para ficar em cima. Hoje sou filho de Deus, está latente, hoje isso é o espírito, tá? Que é a real forma que é o filho de Deus, está latente à medida que é polida, externa, que é polida. Externa o seu brilho. Sendo infinito, o espírito, o filho de Deus, nunca se acaba por mais que seja polido. Mesmo que o eu fenomenal já seja excelente. O eu fenomenal é a união consciente com Deus. Se polir, continuará multiplicando o seu brilho. Assim é o homem que encerra em si o Espírito, o Filho de Deus. Quando unifica, quando há individuação entre o ego e o self, aí começamos a polir, começamos a autopercepção, autoconsciência e assim por diante. Referenciar a todas as pessoas como filhos de Deus. Aqui, mais um termo que é idêntica à explanação que Joel faz em relação a impersonalizar o erro. Impersonalização do erro. Reverenciar a todas as pessoas como filhos de Deus. Então, quando a gente vê uma pessoa xingando, matando, roubando, aquilo é um erro. O que está fazendo esta pessoa ter este tipo de reação? As crenças que ela tem em relação ao mundo, que estão levando ela a roubar, a matar, a estrupar, a ofender e a pensar negativamente em relação aos outros. Joel nos traz o exemplo da mão. Se a gente deixar a mão parada aqui, ela vai ser apenas uma mão. Essa mão só vai reagir a alguma forma, a algum movimento, conforme a consciência da pessoa que vai ordenar esta mão a realizar o movimento, dar um tapa em alguém, pegar alguma coisa, coçar, fazer algo conforme a consciência da pessoa que vai ordenar, conforme a mente da pessoa, a informação que está na mente dessa pessoa. Viram? Que é a mesma coisa? Não é somente você que é filho de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus. Todas as pessoas têm intrinsecamente em si as centelhas divinas. E o eu de mim é o eu de você, é o eu de todos vós. E como são nossos irmãos, devemos reverenciar a qualquer pessoa como filho de Deus e abençoá-la. Não devemos desprezar ninguém. Por mais imperfeita que seja a aparência de uma pessoa, não se deve desprezá-la radicalmente, olhando apenas seu aspecto.
E se deixar de olhar a aparência e passar a olhar e contemplar e abençoar a perfeição do Espírito, que é o gisso, certamente aparecerá esta perfeição. Por isso que se dá as curas espirituais. Lembram quando Joel fala que vocês não podem levar para a meditação os problemas que vocês estão recebendo como uma ligação? Eu preciso de uma oração porque a fulana está passando isso e aquele outro. Não, ela já está curada. O que o Joel dizia? Desliga, pensa na pessoa que ela já está curada. Desliga o telefone, ele senta em silêncio, fecha os olhos e entra em conexão com o Pai. Aqui onde eu estou é solo sagrado. Eu e o Pai somos um. Pronto. O sistema ele se auto-reorganiza. Então nós estamos todos conectados. Chegou na consciência dele uma informação que já está interligada com ele, com a pessoa associada. Foi emanada uma frequência e essa frequência foi até lá, que é o sistema, ele se auto-reorganizou e aquela aparência de doença se desmaterializou. Ou seja, transcendeu a percepção da doença. A pessoa instantaneamente foi curada. Só que aí, se a pessoa não ascender, não transmutar o estado de consciência anterior, a doença volta novamente. Viram? Perceberam? Que não é a questão toda, assim, quando a gente entra numa classe de estudos, a gente não pode pensar que a classe de estudos vai fazer por si só, vai tirar as suas crenças e vai colocar numa lata de lixo. Não, você precisa conscientizar as suas crenças, com os estudos, com as explicações e até mesmo aqui nesses estudos desta playlist, gente. As informações que tem aqui são primorosas. Primorosas para vocês pegarem e fazer os experimentos em si próprios, as suas auto-observações. A gente está sempre falando, gente, não existe magia nem mágica. Vamos fazer o trabalho interno. Isso é uma dedicação interna, é individual. Um grupo serve para a gente trocar ideias, para a gente socializar, para a gente trocar experiências ali. Mas o trabalho mesmo em si é individual. É você entrar dentro do seu quarto, nos seus aposentos e você se conectar com a presença divina em você mesmo. Foi assim que o mestre nos ensinou. Agora, para a gente aprender, a gente precisa ler, estudar, colocar esta informação nova dentro de nós e sentir esta informação. A gente precisa sentir. E para sentir é preciso repetição. O cérebro só aprende com repetição. E ele demora 21 dias para processar um novo hábito. Façamos uma meditação sobre estas questões. Tenham todos um ótimo dia, com a paz, com a luz na consciência de todos vós, com a informação de Cristo Jesus em todas as consciências. Muito obrigado e um ótimo dia a todos vós.